A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada O Cunhado Solitário. A história de hoje é sobre Baltazar, um marido que silenciosamente envia sua esposa para o Japão para ganhar a vida. E Vi, uma jovem irmã cuja esposa é brilhante, forte, mas também tem muitos traumas. Quando o coração de Baltazar estava vazio entre a solidão e o desejo de preservar a felicidade, Catarina apareceu de repente como a luz do sol rastejando na sala fria. É a salvação ou o início de uma tragédia? O aeroporto na manhã de inverno fica coberto de ar frio. O alto-falante do anúncio do voo soou, misturado com o barulho das rodas da mala, o riso de outros passageiros. No entanto, para Baltazar, todos os sons parecem se tornar distantes e fracos. Em seus olhos havia apenas a figura de sua pequena esposa, Larissa, puxando uma mala vermelha pesada, cada passo como uma adaga no fundo de seu coração. Larissa virou a cabeça, um sorriso irônico tentando esconder as lágrimas. Lembre-se de se manter saudável, comer bem, não ficar acordado até tarde. Não se preocupe muito comigo. Eu fui embora. Lembro-me de visitar meus pais com frequência, para que meus avós não esperassem. Sua voz tremia, como se ela quisesse segurar um último suspiro de calor antes de sair. Baltazar assentiu, seus lábios franzidos. Ele queria falar muito, queria segurar Larissa, mas sua garganta engasgou com força, apenas a tempo de apertar a mão dela através das luvas de lã para que o calor ficasse gravado em sua memória. Larissa foi ao Japão não para satisfazer seus próprios sonhos, mas em troca de um futuro melhor para ambos. Com um salário escasso para os trabalhadores do setor de vestuário, eles nunca ousaram sonhar com uma casa particular. Agora, as oportunidades de emprego no país são uma passagem rara para eles escaparem de suas lutas. Mas o custo foi de 3 anos de separação, 3 anos de ausência de jantares à tarde, abraços depois do trabalho ou conversas que duravam a noite toda. O alto-falante soou novamente, anunciando que o voo de Larissa estava prestes a fazer o check-in. Baltazar sentiu seu coração apertar. Ele queria correr e abraçar sua esposa com força, querendo dizer: "Não vá mais, não preciso de dinheiro, só preciso de você ao meu lado." Mas você sabe, é apenas egoísmo. Larissa está se sacrificando, e ele deve aprender a fazer sacrifícios também. Larissa puxou sua mala e caminhou lentamente em direção à porta de controle. A sombra de suas costas pequenas se misturou ao fluxo lotado de pessoas. Baltazar ficou em silêncio, seus olhos observando até que a figura desapareceu atrás do vidro. Inconscientemente, uma lágrima quente rolou por sua bochecha, derretendo no frio cortante da manhã. Lá fora, a garoa caía em torrentes, como um brilho triste espalhado no ar. Baltazar se virou e se afastou, seu coração pesado como se tivesse sido cortado em um grande pedaço. Ele sabia que, a partir desse momento, o pequeno quarto do casal seria deixado sozinho. Nos próximos dias, o silêncio e a solidão serão companheiros, e a promessa de espera se tornará o maior fardo da vida de Baltazar. A separação pareceu durar apenas 3 anos, mas quem pode ter certeza de que o tempo e a distância não mudam o coração das pessoas? Baltazar retorna do aeroporto. A velha moto que o transporta desliza por estradas úmidas pela garoa. A cidade ainda estava ocupada. As pessoas corriam para o trabalho e para a escola. Mas o coração de Baltazar estava vazio. O pequeno beco que levava ao antigo dormitório ainda era familiar. Mas quando ele estacionou o carro em frente ao quarto do motel, uma grande tristeza de repente o atingiu. O quarto que o casal alugou nos últimos 3 anos não havia mudado. O sofá gasto, a pequena mesa de jantar com lençóis bege prateados e os poucos vasos de plantas que Larissa havia plantado ainda na porta. Tudo está intacto, falta apenas a figura da mulher que ele ama. Baltazar ligou o botão liga, desliga e uma luz amarela fraca brilhou,
tornando o tal vazio na sala ainda mais frio. Ele se jogou na cadeira, pegou-lhe um cigarro e o acendeu. A fumaça subiu, enrolou-se e flutuou no meio do espaço silencioso. No passado, Larissa sempre resmungou: "Eu fumo um pouco, o cheiro é muito desagradável." Agora não há ninguém para me lembrar. Baltazar fumava um cigarro após o outro. Mas quanto mais fumava, mais vazio ficava seu peito. Para o jantar, Baltazar abriu a geladeira, deixando apenas alguns pacotes de macarrão de camarão, alguns vegetais murchos e uma velha caixa de ovos. No passado, todas as tardes, Larissa cozinhava arroz e arrumava com cuidado, não importa o quão ocupada ela estivesse. Agora, ele está com preguiça de se apressar, embalar macarrão e comer pelo alto-falante. Aquele sabor suave o fez lembrar ainda mais a tigela de sopa doce de legumes, a carne assada ao lado de Larissa, usada para cozinhar. À noite, a sala estava tão silenciosa que até o tic-tac do relógio de parede podia ser ouvido. Baltazar estava girando na grande cama de casal. Agora era só ele. A mão inconscientemente estendeu para o lado, e o vazio frio substituiu o abraço caloroso de Larissa. Ele abriu o telefone e percorreu as fotos do casal juntos. A risada de Larissa ecoou aqui e ali, e de repente desapareceu como fumaça que acabara de desaparecer no ar. Nos primeiros dias da ausência de Larissa, Baltazar era como uma máquina, indo trabalhar de manhã, comendo pelos alto-falantes à noite, ligando a televisão para preencher o silêncio. Mas a tela piscando não foi suficiente para preencher a lacuna. A sala familiar de repente se transformou em uma grande caixa, aprisionando-o com nostalgia e solidão. Baltazar gradualmente percebeu que não apenas perdeu uma esposa, mas também uma companheira em cada pequeno detalhe da vida. E foi nessa solidão que um vazio perigoso se abriu em seu coração. Um vazio que mais cedo ou mais tarde alguém entraria, e então o empurraria para um caminho imprevisível. Uma noite, quando Baltazar acabara de voltar de seu turno, o quarto escuro da estalagem o cumprimentou com o familiar silêncio pesado. Ele jogou a pasta na mesa cansado, com a intenção de cozinhar um pacote de macarrão para improvisar. Naquele momento, houve uma batida na porta. Baltazar abriu a porta e na frente dele estava Catarina, a irmã mais nova de Larissa. Ela estava lá em jeans apertados, uma camiseta branca simples, o cabelo amarrado alto e jovem, e em sua mão havia um par de gaiolas de aço inoxidável que emitiam um aroma suspeito. Catarina sorriu maliciosamente. "Cunhado, você comeu alguma coisa?" "Eu já cozinhei. Traga para mim." Baltazar ficou atordoado por um momento e hesitou. "Bem, vou comer macarrão. Estou muito incomodado." Catarina acenou com a mão e entrou direto na casa, como se este quarto também fosse dela. "O que as flautas fazem?" "A irmã Larissa se foi. Ninguém cuida de você. Estou preocupada. Mas se você emagrecer, ela vai me culpar." Ela abriu a gaiola, colocou a sopa de peixe azedo, a carne assada na borda e acrescentou um prato de legumes verdes fritos. O aroma penetrante fez o estômago vazio de Baltazar roncar. Ele era tímido enquanto comia. "Estou ocupado, não preciso fazer isso." "O que há de errado? Estou apenas cozinhando um pouco mais. Além disso, é triste comer sozinha," respondeu Catarina e sentou-se à sua frente. Seu sorriso brilhante tornou o espaço já vazio de repente mais quente. Enquanto comia, Catarina falava de trabalho, amigos, vizinhos, desde o aumento do preço dos legumes no mercado até aos rumores de que era meticuloso. Ela falou sem parar, preenchendo o vazio já silencioso da sala. Baltazar apenas sentou e ouviu, balançando a cabeça ocasionalmente. De repente, ele percebeu que a refeição foi mais rápida e seu coração também estava um pouco mais leve. Antes de sair, Catarina lançou-lhe um olhar malicioso. "Amanhã trago-lhe arroz de novo. Não recuse." A porta se fechou e Baltazar sentou-se em silêncio. O quarto ainda cheira a comida e um leve cheiro do doce perfume de Catarina.
Ele sorriu involuntariamente. O primeiro sorriso desde o dia em que Larissa partiu. A aparência de Catarina parecia ser apenas uma preocupação de irmã, mas para Baltazar, era como uma pequena chama rastejando no meio de uma sala fria. E ele não sabia que o fogo acabaria crescendo, queimando até mesmo a frágil paz que restava. Desde aquele dia, todas as noites, Baltazar ouve o som de uma motocicleta parando em frente à porta do quarto do motel. Então, a voz de Catarina soou. Cunhado, abra a porta, o jantar está chegando. No início, Baltazar era um convidado, dizendo-lhe que não precisava, que podia cuidar de si mesmo, mas Catarina nunca o deixou recusar. Ela rapidamente colocou a comida na mesa, tão casualmente como se a pequena cozinha pertencesse a ela. Sua comida é diferente da Larissa. Em vez de ser frugal e simples, Catarina prefere ter um sabor rico, picante, doce e azedo. No entanto, estranhamente, Baltazar acha isso indescritivelmente compatível. Nessas refeições, Catarina não só trouxe sabor, mas também risos. Ela contava histórias sobre seus vizinhos, seu trabalho e às vezes até brincava com Baltazar. Coma muito, você fica mais magro, vou contar a Larissa imediatamente. Baltazar riu enquanto comia, um sentimento caloroso crescendo em seu coração. Já faz muito tempo desde que o quarto do motel teve uma conversa tão agitada. Aos poucos, Catarina deixou de trazer arroz para ficar para comer com ele. Ela disse, é muito triste comer sozinha. Pelo menos 2 pessoas vão deixar o arroz mais saboroso. Baltazar acenou com a cabeça em concordância. Assim, a pequena mesa de jantar, que só era familiar para o casal, agora tem outro membro. Catarina ria muito, falava muito, fazendo o tempo passar rápido. Um dia ela brinca, outro dia ela compartilha seriamente histórias tristes após o colapso de seu casamento. Baltazar ouviu e de repente descobriu que seu coração estava solidário e triste. Os dias monótonos anteriores estão desaparecendo gradualmente. À tarde, quando voltava do trabalho, Baltazar não via mais o quarto de motel como uma obsessão. Em vez disso, ele esperava ansiosamente por uma refeição quente, para ouvir Catarina rindo. A atenção de Catarina lentamente se tornou habitual, calorosa, mas também perigosa, porque Baltazar começava a gemer que um dia, se Catarina não viesse, a sala voltasse ao seu silêncio aterrorizante original. E foi quando essa expectativa surgiu que ele inconscientemente deu mais um passo no caminho arriscado à frente. Naquela noite, Manila, Filipinas, choveu repentinamente. Gotas de chuva pesadas caíam sobre o telhado de ferro corrugado da cerca como um tambor. Baltazar estava sentado sozinho em seu quarto de motel, a televisão ligada, mas seus olhos vagando. De repente, uma batida forte na porta soou. Ele saiu e abriu a porta. Na frente dele estava Catarina. Todo o seu corpo estava encharcado como um gato de rua. A capa de chuva era fina e pegajosa. A água escorria pelo chão de tijolos. Seus longos cabelos molhados estavam emaranhados, e seus lábios tremiam de frio. Estava chovendo e quase inundei a rua, disse Catarina enquanto espirrava. Baltazar pegou a toalha sem jeito e entregou a ela. Entre, deixe molhar assim. Catarina tirou a capa de chuva, revelando uma camiseta branca fina que grudava em sua pele, e cada curva era claramente visível. Baltazar se assustou e se virou, e disse apressadamente, vá ao banheiro, troque de roupa para não ficar doente. Vou comprar uma camisa temporária para você. Ele vasculhou o armário, finalmente entregando a Catarina sua camiseta mais larga. Ela riu. Vestindo suas roupas, acho que você é como nadar de camisa. Depois de um tempo, Catarina saiu. Sua camiseta era muito longa até os joelhos, transformando-se em uma saia curta com indiferença, revelando suas pernas brancas e esbeltas. Seu cabelo ainda estava úmido pelos ombros, e algumas gotas de água rolavam por suas bochechas coradas de frio. A visão fez o coração de Baltazar bater mais rápido do que o normal. Catarina sentou-se no sofá descuidadamente, puxando a bainha do vestido para cobrir as coxas, mas acidentalmente revelando sua pele lisa. Ela se virou, sorriu e perguntou:
Você vê que eu uso de forma estranha? Baltazar limpou a garganta ligeiramente, tentando manter a calma. Bem, está tudo bem, desde que esteja seco. Catarina riu, seus olhos brilhando de travessura. Aquele sorriso era completamente diferente do sorriso gentil de Larissa. Era como um pequeno incêndio, inadvertidamente despertando as emoções de Baltazar, que ele pensava estar dormindo. Naquela noite chuvosa, Baltazar deitou-se de costas, aparecendo constantemente em sua mente a imagem de Catarina em uma camiseta larga, cabelos molhados e olhos brilhantes. Pela primeira vez, ele sentiu seu coração se mexer. A linha entre a jovem esposa e a mulher tornou-se perigosamente frágil. Baltazar não sabia que, a partir do momento em que a porta se abriu para receber Catarina na chuva, outra porta em seu coração também se abriu, levando a um caminho sem saída. Depois daquela noite chuvosa, foi ainda mais difícil para Baltazar esconder sua agitação. Toda vez que ela enfrenta Catarina, ela ainda mantém o hábito de trazer o jantar e conversar. Mas houve momentos em que Catarina acidentalmente ou deliberadamente revelou teasers que fizeram o coração de Baltazar bater mais forte. Uma vez, quando estava a limpar a mesa, Catarina olhou para ele meio a brincar. Cunhado, é muito triste que vivas sozinho assim? Ou você sente minha falta para chorar? Baltazar hesitou e estava prestes a responder. Mas Catarina riu, com os olhos brilhando. Estou brincando, não seja tão sério. Mas ei, se você está muito triste, diga-me, eu vou ouvir tudo. Aquela voz meio provocadora e meio preocupada fez Baltazar engasgar com suas palavras. Ele apenas sorriu ironicamente, evitando olhar diretamente nos olhos que estavam olhando em seu coração. Um dia, Catarina trouxe um prato de peixe refogado, colocou-o na frente dele e de repente perguntou: Você acha que cozinha melhor do que Larissa? Baltazar ficou surpreso e a pergunta foi como uma faca em seu coração. Ele sabia que elogiar Catarina seria como admitir o que não deveria, e se ela elogiasse Larissa, isso ofenderia Catarina. No final, ele optou por circular. Cada pessoa tem seu próprio gosto. Catarina fez beicinho, seu sorriso estava um pouco mal-humorado, mas seus olhos eram maliciosos. Você é muito inteligente, mas eu ainda quero ouvir uma resposta honesta. Essas palavras, junto com o olhar profundo e rodopiante de Catarina, fizeram Baltazar sentir seu peito queimar. Ele se abaixou apressadamente na tigela de arroz, esquivando-se dela. Ocasionalmente, Catarina sentava-se mais perto, deliberadamente fazendo colisões acidentais. Suas mãos se tocavam levemente, seus braços, suavemente, passavam por cima dos ombros. Baltazar estava confuso, tentando manter distância, mas seu coração tremia, como se estivesse sendo puxado com força por uma corda invisível. A Baltazar entende que essa relação está gradualmente indo além de sua pureza inicial. As piadas, os olhares, os toques fugazes, estão todos se transformando em uma linha tênue, onde ele só precisa de um passo perdido para cair no abismo. E no fundo, Baltazar percebe com horror que ele próprio está começando a ansiar por esses momentos vazios, como um homem perdido que encontra um doce gosto de tabu. Era o aniversário de seu sogro, e toda a família se reuniu em grande número na velha casa de telhado de telhas no campo, onde Baltazar estivera ligado a muitas lembranças. Na ausência de Larissa, Baltazar sentiu-se vazio e hesitou em entrar na casa. Ele tinha acabado de servir uma xícara de chá para seu sogro, quando ouviu o som de uma moto do lado de fora do portão. Catarina apareceu. Ela usava um vestido vermelho brilhante, seu cabelo estava levemente enrolado e solto nos ombros, e seu rosto estava habilmente maquiado para fazê-la parecer uma mulher diferente das sessões simples habituais. Quando Catarina entrou, toda a sala se iluminou. Os vizinhos sussurraram. A filha mais nova da família do Sr. Roa é mais velha e mais bonita. Isso mesmo, ela se parece com aquela senhorita da aldeia. Baltazar estava confuso e tentou manter os olhos grudados na mesa.
mas a figura de Catarina com um sorriso brilhante continuava aparecendo em sua mente. Durante a festa, Catarina sentou-se ao lado de Baltazar. O cheiro doce de perfume flutuando em seu nariz o deixou inquieto. Toda vez que ela se inclinava para servir vinho ou pegar comida, sua pele branca e lisa e seu perfume faziam seu coração bater mais forte. Cunhado, vamos comer. Com o que você está sonhando? Catarina sussurrou perto de seu ouvido, um leve suspiro assustando Baltazar. Ele riu sem jeito, ergueu uma taça de vinho para esconder suas emoções, mas o fermento picante não foi suficiente para acalmar a agitação em seu coração. Pelo contrário, quanto mais observava Catarina sorrindo e falando naturalmente com todos, mais sentia que seus olhos não podiam mais ser controlados. Quando chegou a hora de tirar uma foto de família, Catarina ficou ao lado de Baltazar, sua pequena mão involuntariamente tocando a mão dele, como uma corrente elétrica escorrendo por sua espinha. O toque foi passageiro, mas Baltazar sabia que não estava mais calmo. A noite de aniversário terminou com um rugido de aplausos, mas para Baltazar deixou uma reverberação diferente. A imagem de Catarina em um vestido vermelho, seu sorriso brilhante e proximidade excessiva o deixavam inquieto. Naquele momento, Baltazar entendeu que seu coração estava começando a trair. Um fogo latente havia sido aceso, apenas esperando a oportunidade de acender. E ele temia que chegasse um momento em que ele não seria capaz de extingui-lo sozinho. A festa de aniversário terminou tarde e todos na família estavam bêbados. Baltazar bebeu mais do que o normal para abafar as vibrações indescritíveis em seu coração. Quando todos saíram, um após o outro, Catarina se ofereceu para levar Baltazar de volta à pousada, porque temia que ele não ficasse mais sóbrio. A estrada rural está deserta. As luzes amarelas pálidas da rua brilham no chão de tijolos encharcado de chuva. Baltazar sentou-se atrás, o vento frio soprando em seu rosto e o leve cheiro de perfume do cabelo de Catarina o deixou tonto, sem saber se era fermento de álcool ou alguma outra embriaguez aumentando. No final da rua, Catarina parou o carro e disse baixinho: Cunhado, estou com muita sede, ou posso encontrar um lugar para descansar e voltar? Baltazar acenou com a cabeça sem pensar. E então, eles pararam em frente a um pequeno hotel à beira da estrada. As luzes de neon piscaram como um exemplo. Na sala estreita, o som do murmúrio do ar-condicionado e o cheiro de lençóis recém-lavados tornavam o ar ainda mais sufocante. Baltazar sentou-se em sua cadeira, com a intenção de dar uma desculpa para descansar um pouco e depois ir imediatamente. Mas Catarina já tinha servido 2 copos de água, colocou-os à sua frente e disse em voz baixa: Beba para acordar. Baltazar estendeu a mão para recebê-lo, tocando acidentalmente os dedos macios de Catarina. O leve toque o assustou, querendo recuar, mas Catarina não se esquivou. Pelo contrário, seus olhos brilhavam e olhavam diretamente para ele. Seu olhar era inocente e como se contivesse um segredo indescritível. Você sabe como eu esperei pelas refeições com você? Catarina sussurrou, seus lábios tremendo como confissões escondidas em sua respiração. Baltazar ficou em silêncio, o fermento do vinho embaçando sua mente, mas seu coração estava batendo forte. A razão queria deixá-lo de lado, sair daqui imediatamente. Mas os olhos de Catarina, gentis e ansiosos, o seguraram com força. Naquele momento, todas as linhas morais, todas as promessas a Larissa, tornaram-se frágeis. Baltazar só viu os lábios de Catarina juntos. Sentiu o calor em seu rosto e não conseguiu mais resistir. Catarina sussurrou: Dê-me uma chance de estar com você, pelo menos uma vez. E então ele assentiu levemente, abrindo os olhos para olhar para Catarina. Os dedos de Baltazar tocaram a borda de seus lábios e mergulharam para agarrá-lo com mais suavidade. Seu braço envolveu a cintura de Catarina. O hálito quente que se espalhou pelo espaço circundante o fez queimar ainda mais. Baltazar pegou sua jovem esposa nos braços, aproximou-se
e pressionou-o na cama sob seu corpo, explorando descuidadamente seu corpo. Ele queria passar muitas noites sozinho em seu quarto de motel. Tocar a carne de Catarina é render-se à sua traição a Larissa, sua esposa. Mas esse toque é o apagamento da solidão que ele tem que suportar. Quando Catarina puxa ativamente para o vórtice lunar, com ela com o som de musgo, o doce mel de louvor o encoraja a enlouquecer dentro dela, fazendo com que a psicologia de Baltazar não hesitasse mais, mas como um tigre dobrasse sua presa com o desejo lunar primordial de um homem. Então, no pequeno quarto de hotel, o primeiro erro aconteceu. Um erro chamado fermento de álcool, mas na verdade é uma confissão tácita de amor entre dois corações que ultrapassou o limite. A partir daquele momento, Baltazar soube que havia entrado em um caminho sem volta. Naquela noite, Baltazar voltou para seu quarto de motel familiar e sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. A escuridão o envolvia, mas sua mente estava cheia de imagens que acabavam de acontecer no hotel. Os olhos saudosos de Catarina, o calor de sua carne e o abraço apaixonado que parecia engolir todas as barreiras. Baltazar se jogou na cama, com as mãos sobre a cabeça. O som do relógio tic-taqueando como uma gota d'água pingou em seu coração, lembrando-o a cada segundo e a cada minuto. Você acabou de trair sua esposa. Ele se lembrou de Larissa, a mulher que estava lutando em uma terra estrangeira, provavelmente agora curvada sobre o varal de costura, para economizar cada centavo para enviar de volta para sua família. Essa imagem fez seu coração palpitar. No entanto, foi ele em quem ela mais confiava que ficou perturbado com a irmã biológica de sua esposa. Não, você tem que parar, murmurou Baltazar. Mas quanto mais ela tentava dissipá-la, mais claramente Catarina aparecia. Cada sorriso, cada toque, até mesmo o doce perfume em seu cabelo, tudo enrolado em torno dele, o fazia sufocar. Ele se levantou, se aproximou e abriu a janela para deixar o vento frio entrar. A garoa lá fora atingiu seu rosto, mas não foi o suficiente para extinguir o fogo ardente em seu coração. Baltazar sentou-se novamente, acendendo um cigarro após o outro. A fumaça era picante. Seus olhos estavam vermelhos, mas o ancinho ainda não se soltava. Naquela noite, ele não dormiu. Apenas ficou lutando, virando para a esquerda e virando para a direita. Cada vez que fechava os olhos, via os lábios de Catarina mais perto e ouvia o sussurro na sua respiração. Estive à sua espera. Quando a tua amanhecer apareceu, uma luz pálida passou pela fresta da porta. Baltazar ainda não estava dormindo. Seus olhos estavam escuros. Sua cabeça estava pesada. Ele se perguntou se ele era um pecador. Por que ele ainda ansiava por repetição? Por que não pode ser quebrado? Aquela noite havia gravado na mente de Baltazar uma marca de traição, do tormento entre a razão e o desejo. E ele sabia que era apenas o começo dos intermináveis dias e noites torturantes que o aguardavam. Depois daquela noite fatídica, Baltazar e Catarina não disseram nada um ao outro, mas ambos entenderam implicitamente que a fronteira havia sido apagada. Eles não o fazem abertamente ou não ousam admitir, apenas mantêm um vínculo invisível com sinais implícitos, o suficiente para que ambos saibam que não estão sozinhos naquele sentimento de culpa. A cada refeição, Catarina ainda trazia como de costume, mas ao contrário de antes, seus olhos não estavam mais despreocupados. Toda vez que ela colocava a tigela de sopa na frente de Baltazar, os dedos de Catarina tocavam suavemente sua mão por mais tempo do que o necessário. Quando ela se sentou em frente, ela não hesitou em olhá-lo nos olhos, deixando um sorriso vago e imprevisível. Baltazar estava confuso, tentando parecer natural, mas em seu coração, cada gesto fazia seu coração pular uma batida. Ele tinha medo do olhar dos pais de sua esposa, medo dos vizinhos ao seu redor, mas não conseguia impedir. Durante o dia, eles trocam mensagens de texto. A princípio, são apenas perguntas simples. Você já comeu? Mas
Você está cansado do trabalho? Então, gradualmente, as palavras se tornaram mais pessoais. Senti sua falta ontem à noite, olhando para você, e não pude evitar. As mensagens vieram durante o intervalo do almoço ou quando Baltazar tinha acabado de terminar seu turno, fazendo seu coração palpitar na multidão. Toda vez que via o nome de Catarina aparecer na tela, ele entrava em pânico e esperava. Queria excluí-lo imediatamente e ansiava por ficar. Nas reuniões de família, os dois trocavam olhares silenciosamente. Apenas um piscar de olhos, um sorriso fugaz, os dois entenderam o que o outro estava pensando. Pessoas de fora olham para isso apenas como a proximidade de seu cunhado e do irmão mais novo de sua esposa, mas escondido no fundo está um relacionamento pecaminoso crescente. Baltazar repetidamente disse a si mesma para parar antes que fosse tarde demais. Mas quanto mais ela tentava evitar, mais Catarina tomava a iniciativa. Ela habilmente cria oportunidades, desde pegar um livro emprestado, pedir-lhe para consertar o telefone, até fingir esquecer suas coisas para voltar para o quarto de motel. Os dois eram como dois corpos queimados, sabendo que a luz do fogo os queimaria, mas ainda correndo para a frente. Os sinais implícitos, aparentemente pequenos, são uma corda apertada, puxando-os cada vez mais fundo em uma espiral desajeitada, sem saída. Em uma noite ventosa, Baltazar tinha acabado de voltar de seu turno, quando encontrou Catarina, esperando no quarto do motel. Ela usava um vestido de lã justo, seu cabelo estava solto e seu rosto estava levemente maquiado por toda a sala. Na mesa, Catarina preparou alguns pratos quentes e até lhe serviu uma taça de vinho dourado. Seu cunhado voltou? Catarina sorriu, seus olhos brilhando. Estou cozinhando um pouco demais hoje, vamos comer por diversão. Baltazar hesitou, um pouco surpreso. Como você entrou? Eu tenho uma chave reserva que a irmã Larissa enviou. Você esqueceu? Essa resposta despreocupada fez Baltazar fazer uma pausa. A casa que pertencera a ele e Larissa agora era invadida por outra mulher, como se um papel substituto tivesse sido silenciosamente formado. A refeição transcorreu em uma atmosfera íntima e tensa. Catarina continuou servindo vinho para Baltazar, seus olhos olhando para ela. O fermento de vinho fez seu rosto ficar rosado e sua voz também se tornou extraordinariamente suave. Quando terminou de limpar, Catarina não tinha pressa. Ela se sentou no sofá, inclinou-se para trás, as pernas esbeltas cruzadas naturalmente. A luz amarela brilhava e as curvas do corpo eram claramente visíveis sob a saia justa. Cunhado, sente-se aqui. Catarina deu um tapinha no assento ao lado dela. Fale um pouco e depois eu voltarei. Baltazar ficou envergonhado, mas ainda assim avançou. Assim que ela se sentou, Catarina se encostou em seu ombro, um cheiro familiar flutuando em seu nariz. Acho estranho, sussurrou Catarina. Ao seu lado me sinto seguro, me sinto tão quente que não quero ir embora. O coração de Baltazar estava batendo forte. Ele sabia que isso não era permitido. Ele sabia que esta sala continha muitas das memórias de Larissa, mas o calor de Catarina ao lado dele nublava sua razão. Catarina ergueu a cabeça, os olhos brilhando de lágrimas, e a distância entre os dois rostos era de apenas alguns centímetros. Baltazar tremeu, querendo se levantar, mas as mãos de Catarina foram gentilmente colocadas nas dele, segurando-as com força. Não me evite mais, sua voz embargou. Eu sei que você se sente da mesma maneira que eu. Naquele momento, Baltazar parecia cair em um labirinto sem saída. No sofá, onde ele e Larissa estavam sentados assistindo filmes, jantando e rindo juntos, outra tentação o varreu. E a partir desse momento, a casa não era mais um lar pacífico para ele e sua esposa. Transformou-se em palco de uma tragédia subterrânea, onde Baltazar gradualmente perde o controle da espiral de amor que Catarina ativamente prepara como armadilha. Depois do tempo no sofá, a relação entre Baltazar e Catarina não para mais em fronteiras ambíguas. De facto, caíram numa espiral desajeitada,
e estão a tornar-se cada vez mais imprudentes. No início, tudo era cauteloso, apenas toques que duravam mais do que o necessário, abraços apressados quando a porta do quarto estava fechada. Mas então, a familiaridade e o desejo fazem com que ambos se esqueçam de ser cautelosos. Uma vez, quando Baltazar tinha acabado de voltar do trabalho, Catarina já estava esperando. Sem beber, ela o puxou para a cama, seus olhos brilhando com intensidade irresistível. Do lado de fora, o som do tráfego ainda estava agitado, mas no quarto do motel, eles se abraçaram, prendendo a respiração, como se apenas um barulho estranho fosse expor tudo. Nos outros dias, Catarina chegava de repente ao meio-dia e Baltazar estava em uma pausa de turno. A sala, que estava quieta, de repente ecoou sons ocultos. Baltazar entrou em pânico, mas não conseguiu conter seu entusiasmo. No final, os dois respiraram pesadamente, rindo baixinho como aqueles que estavam jogando um jogo de aventura, mas eram viciados nessa emoção. Mesmo quando a família se reúne, Catarina dá uma olhada furtiva para ele com os olhos escondidos. Apenas alguns minutos atrás do jardim, eles também tentaram trocar um beijo com pressa, seus corações batendo forte de medo de serem pegos. Essa ousadia fez Baltazar suar frio muitas vezes, mas ao mesmo tempo o fez sentir que vivia em um mundo cheio de drama. Baltazar sabia que esse era um caminho perigoso. Uma vez descoberto, tudo entraria em colapso: honra, família, felicidade. Mas quanto mais ele percebia o risco, mais ele e Catarina se entregavam à imprudência. Eles são como dois viciados. Quanto mais jogam, mais querem desafiar seus limites, mais querem cruzar a linha perigosa. Cada toque, cada desajeitado é preenchido com tremores misturados com prazer, e é essa ousadia que gradualmente empurra os dois para mais perto do abismo sem volta. Uma noite, depois de comer, Catarina permaneceu no quarto do motel. Ela se sentou no sofá, o cabelo caindo até os ombros, as pernas delgadas balançando levemente, os olhos provocando Baltazar. Ele sentou-se em frente a ele, seu coração batendo forte com a proximidade excessiva. De repente, o telefone de Baltazar vibrou e o nome de Larissa apareceu na tela. Uma videochamada do Japão. Todo o Baltazar estava duro, suor frio escorrendo pela testa. Ele se levantou apressadamente e olhou para Catarina. Ela franziu a testa, então rapidamente pegou o prato de frutas e entrou na cozinha como se estivesse apenas parando para algumas coisas. Baltazar respirou fundo, e de repente seu dedo atendeu ao chamado. O rosto de Larissa apareceu, mais magro do que antes, mas seus olhos ainda brilhavam com resiliência. Atrás dela havia um estranho conjunto de quartos de motel, luzes de neon brancas pálidas. Irmão, sinto muito a sua falta. Como você está comendo e bebendo? Larissa sorriu, mas os cantos dos olhos estavam molhados. Baltazar sorriu ironicamente, tentando manter a voz calma. Sim, você está bem. Você pode trabalhar com tranquilidade. Não se preocupe muito comigo. Enquanto isso, Catarina saiu da cozinha revelando acidentalmente a figura atrás dela. Baltazar ficou assustado, olhando levemente. Catarina sorriu maliciosamente e rapidamente se esquivou para o lado, escondendo-se atrás da porta. Por que você ouve a voz de uma mulher? Larissa de repente franziu a testa. O coração de Baltazar pareceu cair. Ele respondeu sem jeito. Ah, os vizinhos, eles vieram pedir alguma coisa. Eu estava tão desconfiada. Larissa olhou para ele por um longo tempo e depois suspirou levemente. Sinto muito. Devemos ter ficado separados por tanto tempo. Não me culpe. Baltazar tentou suprimir o som de seu coração batendo, tentando manter seu sorriso normal, mas em seu coração havia centenas de agulhas perfurantes. O sentimento de culpa e medo de ser descoberto fez todo o coato do seu corpo tremer. Quando a ligação terminou, Baltazar largou o telefone sobre a mesa, sentou-se na cadeira e exalou. Catarina saiu, olhou para ele, os lábios curvados, meio sorrindo e meio zombando. Uivando, hein? Mas fique tranquilo, não vou deixá-la duvidar.
Baltazar abraçou sua cabeça, fechando os olhos com força. Naquele momento, ele sabia que tinha ido longe demais, porque apenas uma videochamada era suficiente para fazer seu coração parecer que estava à beira do abismo. E o mais perigoso, ele ainda se viu ansiando pela figura que estava bem na frente dele, aquela que ele deveria ter evitado mais longe do mundo. Tarde da noite, depois de longos dias de esgueirar-se, Baltazar sentou-se em silêncio em sua mesa. Pontas de cigarro estavam espalhadas no cinzeiro, e a luz amarela brilhava em seu rosto emaciado. Ele estava em um estado de confusão quando a porta da sala se abriu ligeiramente. Catarina entrou, seu rosto não sorria mais. Cunhado, sua voz estava rouca, trêmula. Podemos conversar um pouco? Baltazar ficou em silêncio, apenas acenando com a cabeça. Catarina se aproximou, sentou-se em frente a ela, com os olhos vermelhos. De repente, suas lágrimas rolaram e assustaram Baltazar. Você sabe? Catarina engasgou. No começo, quando Larissa foi para o Japão, eu a odiava muito. Aos meus olhos, sempre fui uma pessoa perfeita, amada por meus pais, amada por mim. E eu estou sempre sendo comparada, sou considerada uma criança superficial. Baltazar ficou atordoado, ouvindo cada palavra. Eu admito, no começo eu me aproximei de você não apenas por pena ou preocupação. Eu queria provar a você, eu queria quebrar a felicidade da qual eu estava orgulhoso. Você é egoísta, mesquinho. Catarina abraçou o rosto soluçando. Baltazar ficou pasmo. Seu coração apertou. As refeições, os sorrisos, os gestos gentis acabaram sendo um jogo de vingança egoísta no início. Mas Catarina ergueu os olhos, seus olhos vermelhos brilhando com ferocidade. Mas então eu estava errado. Quanto mais me aproximei de você, mais percebi que não via mais isso como uma piada. Eu te amo muito, Baltazar. Ame tanto que você não pode sair, mesmo sabendo que há pecado e perigo. O ar engrossou. Baltazar olhou para a garota à sua frente, inocente e perigosa. Oh! Baltazar olhou para a garota à sua frente, inocente e perigosa. Ele viu em seus olhos uma mistura de sinceridade e desespero. Como se ele ignorasse, ela desmaiaria em um instante. O coração de Baltazar foi dilacerado violentamente. De um lado está Larissa, sua esposa com quem ele jurou se comprometer por toda a vida. De um lado está Catarina, uma jovem irmã cuja esposa é culpada, mas chora silenciosamente por causa de seu amor por ele. Baltazar não disse nada, apenas abaixou a cabeça, segurando a mão trêmula de Catarina com força. Naquele momento, ele não sabia se estava reconfortando, com pena, ou reconhecendo tacitamente esse sentimento tabu, mas, aparentemente, depois dessa confissão, não havia como voltar atrás. Catarina havia revelado seu verdadeiro coração, e Baltazar permitiu que essa verdade se infiltrasse nas profundezas de seu coração. Nos dias que se seguiram à confissão de Catarina, Baltazar parecia estar dividido ao meio por dois mundos opostos. Durante o dia, ele ainda vai trabalhar, tentando viver como um marido decente, esperando que sua esposa volte. Mas quando a noite caiu, quando os olhos de Catarina se iluminaram novamente à mesa, seu coração não pôde se enganar. Ele costumava ficar sozinho por muito tempo, seus cigarros queimando no cinzeiro, a fumaça rolando vagamente. Na fumaça, o rosto de Larissa apareceu. Suas mãos finas trabalhavam na moldura de costura. Gotas de suor caíam em seus travesseiros. Seu sorriso estava cansado, mas ela sempre tentava esconder sua nostalgia pelo marido. Ela sacrificou sua juventude para ganhar dinheiro para cuidar de sua família, enquanto ele, que ficou, a traiu da maneira mais dolorosa. Não, eu tenho que parar, murmurou Baltazar. Mas no dia seguinte, quando Catarina bateu à porta, carregando uma lancheira quente e olhos gentis, toda a determinação se foi. Ele sabia que estava caindo, mas não conseguia tirar as pernas do atoleiro. Baltazar se via como um covarde. Ele queria manter toda a sua responsabilidade por Larissa, sua pobre esposa.
mas também não podia apagar o fogo com Catarina, a mulher que o fazia sentir a juventude e a saudade que ele havia esquecido há muito tempo. Havia noites em que Baltazar estava lutando, suando como um chuveiro. Duas vozes soaram em sua cabeça. Eu fiz um juramento a Larissa. Não me traia. Mas Catarina o ama, e ele não pode negar seus sentimentos por ela. Assim, Baltazar está dividido entre o amor desajeitado e a responsabilidade conjugal. A cada dia que passava, ele ficava cada vez mais cansado. Seu rosto estava emaciado e seus olhos estavam sombrios. Mas por mais atormentado que estivesse, Baltazar ainda não tinha coragem de romper com Catarina, porque entendia que não só Catarina precisava dele, mas ele próprio precisava de Catarina para preencher sua solidão. Em seu coração, Baltazar sabia que esse caminho só poderia levar à tragédia. Mas em vez de voltar atrás, ele continuou como um homem acorrentado por um crescente sentimento de tabu. Depois de muitas noites de reviravoltas, Baltazar decidiu parar. Ele sabia que quanto mais tempo durasse, maior seria o pecado e que um dia tudo explodiria, enterrando ele e as pessoas que amava. A partir desse dia, Baltazar evitou deliberadamente Catarina, usando a desculpa de horas extras, comendo fora, ou fingindo ir para a cama cedo para não abrir a porta para encontrá-la. O telefone tocou, deixei em silêncio. A mensagem veio, ele não respondeu. Baltazar estava aliviado e dolorido no coração, como uma desintoxicação tremendo de desejo. No entanto, Catarina não se soltou facilmente. Ela apareceu em frente ao portão da empresa, escondida na esquina da rua, esperando que ele terminasse seu turno. Ela mandou uma lancheira para o quarto, acompanhada de um pequeno pedaço de papel. Você pode me odiar, mas não se torture assim. Eu só quero que você coma até se fartar. Uma noite, Baltazar abriu a porta e encontrou Catarina parada na chuva, segurando um guarda-chuva rasgado na mão, com os olhos cheios de súplicas. Ela engasgou. Cunhado, você pode se esconder de mim para sempre? As gotas de chuva misturadas com lágrimas fizeram o coração de Baltazar apertar. Ele se virou, sem ousar olhar, mas seus passos eram pesados. Catarina não só usa de perseverança, mas também sabe tocar as fraquezas de Baltazar. Ela mencionou as noites solitárias, o vazio no quarto sem risos, lembrou-o de que ele mesmo precisava dela para preencher o vazio. Cada palavra, cada lágrima das lágrimas de Catarina era como uma corda invisível que o puxava para trás. Embora tentasse se esconder, Baltazar ainda via a figura de Catarina rastejando em todos os cantos de sua vida, em um restaurante familiar, a caminho do trabalho, até mesmo em seus sonhos. Quanto mais ele evitava, mais ele se lembrava. Quanto mais ele se lembrava, mais fraco seu coração se tornava. Baltazar entendeu o perigo, mas seu coração não ouviu a razão. Os dias de esconderijo se transformaram em um cabo de guerra cansativo, e, eventualmente, ele começou a perceber que talvez também não quisesse sair, porque enquanto Catarina estendia a mão, seu coração disparava novamente, apesar de tudo. Depois de dias de tentativas frustradas de fuga de Baltazar, seu relacionamento com Catarina continua, mas desta vez ainda mais intenso do que antes. Parece que foi essa ausência temporária que fez com que os dois percebessem o quanto dependiam um do outro. Todas as noites, quando Catarina aparecia, Baltazar andava nervosamente pela sala. Ele ligou a TV, navegou no telefone, acendeu um cigarro constantemente, mas tudo não fazia sentido. Só de ouvir o som familiar de uma motocicleta parando em frente à porta, seu coração imediatamente dançou em outro ritmo. E quando Catarina entrou, carregando um cheiro familiar, Baltazar sentiu como se tivesse acabado de escapar de uma asfixia. Catarina não é melhor. Ela confessou. Todos os dias eu não vejo você. Sinto que estou ficando louca. Tentei estar mais ocupado e sair com meus amigos, mas no final eu só queria correr para cá e ver você.
Essas palavras eram como correntes, unindo-as cada vez mais. Eles sabem que é errado, sabem que estão indo fundo no caminho do pecado, mas como viciados, uma vez que o provaram, não podem desistir. Eles se encontravam em qualquer tempo livre. Uma pausa apressada para o almoço. Uma noite tardia após um turno, mesmo que apenas para trocar um breve abraço. Toda vez que eles se separavam, os dois respiravam pesadamente. Seus corações ainda estavam acelerados, mas em suas mentes eles pensavam no próximo encontro. Baltazar gradualmente não conseguia mais distinguir entre o que era uma necessidade e o que era amor verdadeiro. Ele só sabe que, sem Catarina, tudo se torna sem sentido. E Catarina, que tinha vindo de uma menina que tomara a iniciativa de vir até ela, agora também mostrava sua dependência. Ciúmes gratuitos, raiva, só porque Baltazar não respondeu à mensagem imediatamente. Ambos estão presos em uma espiral sem saída. Uma espiral de vício. Não drogas ou álcool, mas um sentimento de necessidade, amor, desejo. Eles entendem que essa dependência os destruirá mais cedo ou mais tarde. Mas quanto mais eles entendem, mais não ousam deixar ir, porque o medo de perder um ao outro é mais terrível do que o castigo que o aguarda. Nos dias que se seguiram, o relacionamento desajeitado tornou-se cada vez mais tenso, e Baltazar começou a temer. Ele pensou em parar várias vezes, mas toda vez que via Catarina, toda a razão desmoronava. Uma noite, quando eles tinham acabado de ficar juntos, Baltazar sentou-se no sofá, entediado de suor. Suspirou com a voz pesada. Catarina, acho que devemos parar. Quanto mais longe você for, mais você e eu sofreremos. Larissa também voltará para casa. Você não pode trair para sempre assim. Catarina, enrolada em um cobertor fino, sorriu levemente, mas havia uma frieza em seus olhos. Pare, você acha que é tão fácil? Você se esqueceu? Fomos longe demais para voltar. Baltazar ficou em silêncio. Catarina de repente se aproximou, sentando-se perto dele, seus olhos ardendo de desespero. Não pense que sou uma garota fácil de ignorar. Se você me deixar um dia, juro que não vou deixá-lo sozinho. Essa frase soou como uma ameaça implícita. Baltazar estremeceu por um momento, seu coração batendo forte. Ele olhou para Catarina e viu um rosto que era fraco e assustador. Catarina continuou, com a voz trêmula, mas fria. Eu realmente te amei. Aceitei ter uma má reputação e traí minha irmã. Eu traí Larissa também. Se você me deixar, então tudo deve estar claro. Não suporto o fato de ser o único que guarda esse segredo. Baltazar ficou atordoado, suando profusamente. Ele percebeu que por seu amor desajeitado, Catarina o transformou em um vínculo. Ela não apenas anseia por afeto, mas também tem o poder de ameaçá-lo, tornando impossível para ele escapar. Ele tentou sorrir ironicamente, abraçando o ombro de Catarina para acalmá-lo. Do que você está falando? Eu não vou deixar você. Estou apenas preocupado com o futuro. Catarina esfregou a cabeça contra o peito dele, mas os cantos dos lábios se curvaram, meio sorrindo e meio desafiador. Na luz amarela pálida, Baltazar de repente viu que ela era lamentável e aterrorizante. Naquele momento, ele entendeu melhor do que nunca. Ele não estava apenas vivendo em pecado, mas também amarrado em um relacionamento ameaçador. E a partir daqui, qualquer decisão pode se tornar a faísca para uma tragédia explosiva. Em uma manhã de fim de semana, quando Baltazar tinha acabado de acordar, seu telefone tocou para relatar uma mensagem. Seus olhos ainda eram sonhadores. Ele os abriu e seu coração imediatamente se apertou. Era a mensagem de Larissa. Irmão, este lado do trabalho está bem por um tempo. Eu juntei algum dinheiro. No próximo mês irei para casa por um tempo. Eu sinto muito a sua falta. Lendo isso, a mão de Baltazar tremeu. O cigarro em sua mão caiu no chão. As cinzas vermelhas rolaram em pequenas listras e o suor escorreu como chuva. Ele sentou-se atordoado. Sua mente ficou em branco. E, de repente, foi surpreendido por uma série de perguntas.
Larissa está de volta. O que acontecerá a seguir? Os segredos entre mim e Catarina podem ser escondidos? Baltazar segurou a cabeça, andando para frente e para trás na sala estreita. A sensação de medo e pânico surgindo como uma tempestade. Um por um, Larissa voltou. Descobriu tudo. Lágrimas, reprovações e quebrantamento continuaram aparecendo um por um. Naquela tarde, Catarina passou por lá como de costume. Vendo o rosto perturbado de Baltazar, ela imediatamente perguntou: "O que há de errado?" Baltazar entregou o telefone a Catarina, com a voz trêmula. "Hã?" Larissa disse que estava voltando. Catarina leu a mensagem. Então sorriu levemente, seus olhos incomumente calmos. "Volte, volte. Ela é sua esposa. É claro que ela voltará um dia." Mas Baltazar entrou em pânico. "Eu não entendo. Se Larissa descobrir, tudo vai desmoronar. Irmão, eu não sei mais o que fazer." Catarina se aproximou, colocou a mão na bochecha de Baltazar e disse com voz gentil, mas firme: "Com o que você está preocupado? Enquanto eu estiver com você, não importa. Se ela souber, então deixe-a saber. Eu não tenho medo." Essa frase causou um arrepio na espinha de Baltazar. Enquanto ele tremia com o futuro, Catarina estava calma, como se a verdade fosse apenas uma questão de tempo. Baltazar olhou para ela e viu naqueles olhos brilhantes um amor feroz e uma imprudência perigosa. Ele secretamente gemeu em seu coração. "Eu já entrei no mesmo caminho, não importa qual direção eu escolha, não há saída." A mensagem do Japão, curta, simples, mas para Baltazar, era como uma frase pairando sobre sua cabeça, apenas esperando o dia cair. No dia em que Larissa voltou, o céu em Manila estava frio, e a chuva e a poeira borravam o pequeno pátio em frente ao quarto do motel. Baltazar acordou cedo, inquieto como se 1000 agulhas tivessem sido perfuradas. Ele preparou o bule, limpou todos os cantos da mesa, reorganizou as camas e travesseiros, como se aquelas pequenas coisas pudessem esconder as rachaduras em sua alma. O táxi parou em frente ao beco. Larissa desceu com uma mala pesada. Vendo sua esposa, o coração de Baltazar engasgou. Ela estava mais magra do que antes. Sua pele ficou grisalha de tanto trabalhar, mas seu sorriso ainda estava em seu rosto. Larissa correu, abraçou o marido com força, a voz perdida de emoção. "Irmão, estou de volta." Baltazar jogou os braços em volta dela, mas seu coração apertou. Naquele abraço caloroso, ele só podia ver sua sujeira com mais clareza. Atrás de Larissa, Catarina estava quieta, não muito longe, seus olhos assustadoramente calmos. A refeição de reencontro aconteceu em um quarto de motel familiar. Larissa gaguejou sobre seu trabalho no Japão, sobre as noites em que sentia saudades de casa e chorando, sobre seu sonho de comprar uma pequena casa nos subúrbios. Baltazar sentou-se em silêncio, sorrindo ironicamente, cada palavra de sua esposa como uma faca girando profundamente em seu coração. Ocasionalmente, o olhar de Baltazar encontrava o de Catarina. Não há mais apreensão, não há mais sinais implícitos, mas um desafio silencioso. "O que você vai fazer? Diga ou continue a enterrá-lo." Naquela noite, quando Larissa adormeceu após o longo voo, Baltazar sentou-se sozinha no escuro, com um cigarro queimado entre os dedos trêmulos. Em sua mente há uma série de cenários. Se você confessar, tudo entrará em colapso. Amizade conjugal, honra familiar, tudo será reduzido a cinzas. Se ele for enterrado, terá que conviver com tormento e medo todos os dias, para que esse segredo se torne um fantasma que perdurará por toda a vida. Se você escolher Catarina, será uma traição completa, e o preço a pagar é certamente terrível. Baltazar enterrou o rosto nas mãos e um som de asfixia soou na sala escura. Lá fora, o vento soprava pela abertura da porta, sibilando muito frio. O dia em que Larissa voltou deveria ser um novo começo para a felicidade, mas para Baltazar foi o início de uma tragédia sem saída. E a maior questão permanece: ele vai se esconder, confessar ou deixar o destino levá-lo embora? A história aqui está temporariamente encerrada.
mas certamente no coração de cada pessoa ainda há ecos de tormento, sofrimento e perguntas sem resposta. No mundo, há coisas que são difíceis de dizer, mas uma vez que caíram, é difícil para as pessoas se virarem. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.